Então, hoje é domingo da Santíssima Trindade. O evangelho de hoje, Mateus 28, 16 até o final. Eu vou ler ali junto com vocês, que fica mais compartilhável, né? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Pai, tua palavra foi exposta aqui. Eu te peço que o Senhor me dê a graça de anunciar somente o Evangelho a partir dela. Que o Senhor me dê a graça de, juntamente com nossos irmãos aqui, mergulhar na tua realidade, ó Trindade Santa. Amém. Pode se assentar. Que evangelho? Hoje a gente começa a nossa série de imersão. E nela nós vamos começar falando a respeito da Trindade. Começamos hoje com o credo apostólico. E vai ser uma exposição, ao longo dos próximos sermões, a respeito do credo, depois sobre os 10 mandamentos, depois sobre a oração de Jesus. Não necessariamente nessa ordem, talvez a gente inverta aí no meio. Mas é isso. Através do credo apostólico a gente conhece quem é Deus a partir da tradição cristã. A partir dos 10 mandamentos a gente conhece qual é a ética cristã, qual é a base da ética cristã. E a partir da oração de Jesus a gente conhece como nós nos relacionamos com Deus. Então comecemos hoje o início do credo. E o que ele diz? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus, o Messias, o Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Esse é o início. Porque ele está descrevendo quem é Deus. E depois que ele fala do Espírito Santo, nós vamos falar posteriormente a respeito do que esse Deus faz com a gente. O credo, ele fala com a gente um pouco da história da nossa salvação. E a partir da história da nossa salvação, nós conhecemos a Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Nós não conhecemos como, a Bíblia não é um manual filosófico autoexplicativo sobre Deus. Aí Deus vai lá e fala: você tem que crer em Deus assim, assim, assado, eu sou desse jeito. A Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia conta uma história do relacionamento do povo de Deus com Ele, e como que Ele vai se revelando ao longo dos tempos. Por isso que eu queria que todos prestassem bastante atenção nisso que a gente vai falar aqui hoje. Nós estamos começando a falar sobre como Deus se revela. E por que nós cremos que Deus é trino, afinal de contas? A tradição judaica, ao longo de muitos anos, milhares de anos, não fazia ideia de que Deus era trino. E aí, de repente, temos 2000 anos de história dizendo que Deus é trino, triuno, como o André gosta de falar, triuno, 3 em 1. Por que nós cremos nisso? Nós cremos na Trindade, meu irmão,
por causa de Jesus. Porque nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele se revelou, Ele se encarnou no tempo e na história. Eu queria que você viajasse um pouco comigo no tempo que não era tempo, em que o tempo não existia. Alguns físicos vão dizer que há 14 milhões de anos, quando esse universo começou, quando o tempo começou, não havia tempo. Alguma coisa que talvez chegue próximo daquilo que a gente pode dizer que é a eternidade. E para Deus está tudo parado. Ele sabe tudo que nós vamos fazer. Ele sabe tudo que vai acontecer. Não necessariamente no sentido de que Ele determina cada uma das suas ações. Ele sabe o que você vai fazer. Até porque simplesmente determinar nossas ações, então Ele não seria onisciente. Ele seria só um controlador mesmo. Ele é onisciente. Ele sabe o futuro, Ele sabe o passado. Para Ele o tempo está parado, porque Ele criou o tempo. Entenda você isso numa perspectiva de uma terra jovem, de 10 mil anos, ou de uma terra muito antiga. Isso não muda nada o significado do Gênesis para nós, não muda nada o significado de Deus para nós, de Cristo, a revelação dele no tempo, na história. Não muda o fato de que Deus criou e deu início a esse mundo. E nós cremos que Ele é trino, porque Jesus, quando Ele entra na história, quando Ele entra no tempo, Ele nos revela um Deus que é Pai, ou Ele nos revela um Pai que é Deus. E Ele se revela como filho desse Pai, como Deus também. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Ele se revela como um Espírito. Ele fala de um Espírito, de um Consolador que viria e que é Deus, e que é diferente dele. De modo que nós cristãos, nós não cremos em 3 deuses. Nós cremos num Deus só, como a Bíblia revela para nós, como a palavra fala para nós. Jesus, Ele fala isso quando Ele vai conversar com aquele fariseu, né? Pô, Deus é um, ponto final. Mas esse um, Ele se revela em 3 personas, em 3 pessoas diferentes, distintas entre si. E cada uma delas é Deus. Se André tivesse ali, eu pedi ele para fazer aquele triângulo do Santo Agostinho, né? Imaginem nesse triângulo aqui a palavra Deus aqui no meio. O que é Deus? Deus, talvez você possa pensar como uma categoria compartilhada por 3 pessoas aqui. Deus. Talvez aqui esteja o Espírito Santo. Ele é Deus. Jesus é Deus. E o Pai é Deus. Mas Jesus não é o Espírito Santo e não é Deus, não é o Pai. O Pai não é o Filho e o Pai não é o Espírito. Eles são distintos entre si. E cada um, ao mesmo tempo, simultaneamente, é aquilo que a gente chama de Deus, que se revela nas Escrituras como Yahvé, Criador. E a primeira leitura de hoje, no nosso lecionário, está lá em Isaías, capítulo 40. Se eu não me engano, o versículo 17... o 27 vai nos revelar algumas coisas, né? Porque você diz ao Jacó e fala ao Israel: o meu caminho está escondido do Senhor, né? E meu direito foi esquecido pelo meu Deus. Você não sabe? Você não ouviu? Yahvé é o Deus eterno. Lembra da eternidade? O Criador dos confins da terra. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Seu entendimento é inescrutável. Ele dá poder ao cansado, Ele dá sabedoria. É Ele que dá sabedoria ao inteligente, é Ele que dá aquilo que nós precisamos. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, eu não, né?
Os moços de exaustos caem. Mas, olha que doido, quando esse Deus que não se cansa se revela, aquele que abraça a sua revelação, aquele que mergulha nessa revelação, de repente começa a experimentar algo do que Ele é. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É isso que vai acontecer com aqueles que esperam no Senhor. Olha como Ele se revela. Você não ouviu, seus olhos não viram. O Senhor é eterno. E aí quando a gente vai para aquele salmo de hoje tão belo que Zane leu aqui, eu não sei se o seu coração ardeu como o meu enquanto a gente estava lendo esse salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão glorioso é o teu nome em toda a terra. Tua majestade está acima dos céus, louvada da boca das crianças de peito. Salmo 8, versículo 4: quando eu considero os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que o Senhor ordenou, que é o homem para que você se importe com ele, ou filho do homem para que você o busque, para que você o visite. Cara, eu queria que você parasse para pensar um pouco na imensidão do que é, de quem é Deus, para que então a gente entre na revelação que Cristo nos traz aqui nesse evangelho de hoje. Eu queria que você viajasse um pouco comigo nisso que Deus está falando aqui. Ele é o Deus eterno, Ele é o Criador dos céus e da terra. E o salmista, de repente, contemplando a lua, as estrelas, a terra, contemplando todas essas coisas, ele falou: cara, se Deus é o Criador de tudo isso, como é que Ele cria um vermezinho como o homem e revela tanta glória em cima dele, e faz tudo em cima dele? Pense comigo, meu irmão, nesse tempo que não era tempo. A ciência aos poucos foi descobrindo, através de uma coisa lá chamada círculo vermelho, né? Que é uma certa prova de que o universo está em expansão. E se o universo está se expandindo, significa que em um tempo ele foi muito menor, que ele tem um gene, que ele tem alguma coisa que lhe deu um start. Eu creio que nada se move sem que alguém o mova, ou algo o mova. Foi uma tempestade, foi uma aceleração, foi temperatura. Tá, mas quem fez isso afinal de contas? Quem fez essa primeira partícula se chocar com a outra para poder dar origem a um universo que vai se juntando e vai se expandindo? Meu irmão, eu não sei você, mas eu não sou louco de acreditar no universo que se autogerou, no universo infinito, que não teve um princípio. As coisas do nosso mundo não funcionam desse jeito. As coisas não se autogeram, as coisas não movem. Coisas que não têm consciência, como essa xícara e tal, a água que está aqui dentro, elas não se movem simplesmente. Se eu mover, ela vai mover. E eu quero que você viaje comigo um pouquinho lá naquela primeira partícula. Como Deus criou as coisas. Alguém o moveu. Deus não é simplesmente um chute. Deus é necessário para que o universo possa existir. É por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar dele, fala: olha, Ele é o Deus em quem vivemos, nos movemos e existimos. Fora dele não existe vida. Existem algumas formas de você conhecer a Deus. Existe alguma forma de você conhecer as pessoas. Uma delas é quando uma criança está dentro do ventre da mãe. Pense em como essa criança conhece a mãe. Ela tem uma relação de sustento. Ela ainda não ama a mãe a sustenta o tempo inteiro. Ela está ali se mexendo, tem o calor da mãe, ela tem uma relação com a mãe, mas ela não sabe nem o que é a mãe, ela não sabe que a mãe existe, ela está ali dentro se relacionando com a mãe.
Depois ela nasce e aprende a se relacionar com a mãe. Eu tenho alguns momentos em que eu viajo e que minha mãe está presente para mim, mas ela não está presente fisicamente lá. Eu simplesmente me lembro dela, porque ela me carregou 9 meses na barriga, ela me ensinou os caminhos do Senhor. E sempre que eu me lembro da palavra, eu me lembro da minha mãe. E eu a trago presente na minha memória. E ela está presente ali para mim, enquanto eu medito nela, enquanto eu penso nela. E existe uma outra forma, que é você se relacionar, que é você mergulhar numa pessoa, é ter um relacionamento com ela. Talvez um nível de conhecimento que alguém tem com minha mãe, que eu não vou poder ter nunca. O meu pai conhece minha mãe, ele convive com ela 24 horas por dia. Ou melhor, tem umas horas que eles trabalham, não estão próximos, mas eu tenho certeza que meu pai tem muito mais contato, mais relação com minha mãe do que eu, e a conhece em um nível especial. O mundo experimenta a presença de Deus nesse sentido. O Deus que o criou e o gerou no seu útero. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Não há como, até o mais ateu que rejeita e que não acredita em Deus, ou aqueles que odeiam a palavra de Deus, odeiam o Evangelho, eu não quero saber de nada disso, isso tudo para mim é balela. Essas pessoas estão sendo sustentadas por Deus, porque Ele as deu existência e Ele sustenta a sua existência a todo momento. São Tomás de Aquino começava a observar o movimento dos planetas, da Lua, aquela coisa toda. Eu falei, cara, como que pode as coisas estarem tão alinhadas? Como é que pode um ajuste tão fino que permite a vida na Terra? E até hoje, por mais ciência que a gente tem, nós não conseguimos encontrar um outro planeta onde haja vida como esse aqui. Talvez haja, meu irmão, não duvido. Mas olha só, até então não se encontrou algo próximo disso. Esse mundo está tão alinhado, tão bem ajustado. E quando você para olhar a biologia, né, os biólogos aqui, né, Nayara, formada em biologia, e outras pessoas aí, mais dessas áreas, o pessoal da química, como que os elementos estão tão organizados e reagem sempre das mesmas formas. Cara, quando você bate o olho nessa criação, você vê uma intencionalidade. Quando você bate o olho nessa criação, você vê um desenho. Quando você bate o olho nessa criação, você vê um cuidado de Deus em cada uma das coisas criadas. Na célula de uma planta você vê o cuidado de Deus nas coisas criadas. Esse mundo está bem alinhado, porque Deus colocou cada coisa no seu lugar. A probabilidade natural disso acontecer, mesmo há milhões de anos, meu irmão, o pessoal calculou aí de uma em não sei quantos bilhões ou trilhões de possibilidades. Meu irmão, você é improvável. O mundo em que nós vivemos é improvável. O dedo do Criador fez todas as coisas. E a sabedoria dos Salmos está dizendo isso. Olha, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, aí eu penso que o Senhor se importou com o homem, criou essa criatura, esse vermezinho perto de tudo, e colocou todas as coisas que o Senhor fez, o Senhor colocou debaixo dos pés dele. O Senhor o criou um pouco menor do que Deus. Para que isso tudo? Para que tanta glória? E esse ser glorioso é capaz de ser uma grande queda também, porque quanto mais glorioso você é, muito mais potencial de queda você tem, e a sua queda pode ser muito pior do que se pode imaginar. E é por isso que nós precisamos de uma tão grande salvação, o próprio Deus se encarnar no tempo, na história, para nos fazer viver. Agora, nós cremos em tudo isso, meu irmão, tudo por causa de Jesus. É por isso que o credo tem um pedaço pequeno falando de Deus, Pai, depois tem outro pedaço pequenininho falando do Espírito Santo, e o maior deles fala de Jesus. Por quê?
Porque é exatamente Jesus que nos revela quem é Deus. É porque é exatamente Jesus que nos revelou Deus e a natureza dele, como Pai, Filho e o Espírito Santo. E aí eu queria voltar no Evangelho de hoje, que diz que Jesus, depois de ressuscitado, chamou os seus discípulos. Falou: vão adiante de mim para Galiléia e tal. Ele tem altos encontros com esses discípulos ao longo de 40 dias. E 10 dias antes do Pentecostes, que a gente celebrou na última semana, ele chama os discípulos em volta de si e fala essas palavras que nós vimos aqui hoje. Quando os discípulos o viram, a Bíblia diz que eles se prostraram e o adoraram, não é verdade? Mas alguns duvidaram. Meu irmão, todas as vezes na Bíblia que alguém se prostra diante de outro alguém que não é Deus, esse outro alguém diz: não se prostre diante de mim, você vai adorar somente a Deus. Isso é muito importante nas Escrituras, tá? Mas aqueles discípulos se prostram diante de Jesus e ele recebe a adoração deles. Alguns duvidam, e aí ele vira para eles e fala: olha, gente, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, sobre todo esse universo criado por Deus, criado por causa do seu amor. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa disso eu quero que vocês vão e façam discípulos de todas as etnias. A palavra ali é essa mesmo, etnia. Eu quero que vocês façam discípulos de todos os povos, de todas as etnias, batizando-os. E aí Jesus nos revela mais uma vez a natureza trinitária do Pai, batizando-os, a natureza trinitária de Deus, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo isso: olha, eu quero que vocês mergulhem as pessoas, esses novos discípulos, na Santíssima Trindade. Essa é a ideia. A nossa teologia sobre salvação não tem só a ver com a salvação do inferno. Tem gente que está tão focado nisso que a única coisa que as pessoas têm para ouvir de você é que você vai para o inferno. Vai para o inferno, converte a Deus e tal, não sei o quê. Cara, mas a grande perspectiva bíblica é um mergulho na Trindade, é um mergulho no próprio Deus. Jesus está falando aqui: olha, eu quero que vocês façam com que os povos sejam meus discípulos, e eu quero que vocês mergulhem eles na Santíssima Trindade. Eu quero que vocês mergulhem ele nesse Deus triuno que criou os céus e a terra. Eu quero que vocês mergulhem eles no amor. E aí Jesus diz: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão estar agindo em meu nome, porque vocês já estão dentro. Não sei se você já me ouviu falar sobre isso, mas eu vou falar mais uma vez. Jesus, quando ele chega no meio do povo de Deus, ele assume para si a missão do povo de Deus, que era ser um povo de sacerdotes, que aproximaria as nações de Deus. Um povo que fracassou nisso. Um templo que era para ser casa de oração para todas as nações, deixou de ser para ser casa de oração para os judeus. E olha, não é só qualquer judeu, era um judeu bem alinhadinho, organizadinho e tal nas coisas. E aí Jesus chega chutando o pau da barraca. É engraçado, por que Jesus quebra as bancas de um negócio que foi estabelecido pelo próprio Deus? Ele tinha autoridade para barrar aquilo ali. Por quê? Ele estava dizendo: olha, com isso, com esse ato, ele estava dizendo: olha, eu sou o novo templo de Deus. É em mim que agora vocês vão encontrar o Todo-Poderoso. É em mim que vocês vão ser mergulhados no Criador. O templo era o ponto de contato entre o céu e a terra. E Jesus está dizendo: olha, agora o ponto de contato entre o céu e a terra sou eu. Em breve vocês vão ver os céus abertos e o Filho do Homem descendo, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele fala isso com Filipe, com Natanael. Ele está dizendo: olha, eu sou esse novo ponto de contato entre vocês e Deus. E tem uma parábola, e tem uma certa figura
figura que é usada para se falar de Israel ao longo das Escrituras, que Jesus também toma para si. A videira. Israel é a videira de Deus. E Jesus, ele gosta de dizer assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Com essas palavras, os judeus se iram com ele, com muita razão. Eles se iram porque ele está dizendo: olha, eu sou a videira. Israel não é mais a videira. Eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim, o que ele está dizendo com isso? Quem está em mim agora é povo de Deus, agora é filho de Deus. Fora de mim não existe povo de Deus. Já dizia João Batista, né? Olha, vocês que estão aí falando que são filhos de Abraão e tudo mais, olha, dessas pedras aqui Deus pode fazer filhos para Abraão. Ser filho de Abraão não significa mais nada para Deus. Significa para Deus estar enxertado, estar mergulhado no Messias. Porque quando você está mergulhado, enxertado no Verbo que se fez carne e habitou entre nós, você está mergulhado no Todo-Poderoso. Você está mergulhado na Trindade. E é esse o mandamento de Jesus para nós. Façam discípulos. O mandamento de Jesus não é só sair pregando por aí. Só arrepende, crê no Evangelho, é nóis, tchau. Não, ele fala: façam discípulos. Fazer discípulo é muito mais pesado, é uma tarefa muito mais pesada, muito mais árdua do que simplesmente evangelizar pessoas. Fazer discípulo é barba, cabelo e bigode, irmão. Nosso irmão Bill ali vai saber o que é isso. Você tem que fazer o serviço completo. Discipulado é cuidar de pessoas, imprimir nelas o caráter de Cristo. E à medida que Cristo está sendo desenhado nas pessoas, elas estão se mergulhando cada vez mais profundo na realidade de Deus. Que Deus? O Deus Pai, Criador do céu e da terra. O Deus Filho, que se revelou a nós. E o Deus Espírito Santo, que é a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunhão, a liga que nos une a Cristo e que nos une ao Pai. E que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz todo esse trabalho. É o Espírito Santo que faz todas essas coisas. E ele é maravilhoso. É interessante que o credo fala tão pouco sobre ele. Mas por que o credo descreve Deus tão alto, Criador do céu e da terra, mas de repente chega em Jesus e fala: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? Por quê? A partir de uma revelação que Cristo passou para os apóstolos. Por isso é o credo apostólico. Em Jesus Cristo nosso Senhor, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Olha só, ele está conectando o Filho, o Deus Filho, com a história, com a humanidade. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. E subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu vou te dizer uma coisa: se fosse somente um livro para a gente ler e acreditar, eu acho que hoje nós não estaríamos aqui. Os apóstolos creram de verdade nessas coisas. Os apóstolos começaram a crer num Deus triuno, num Deus Pai, Criador de todas as coisas, e num Deus Espírito que nos une a Ele, por causa da experiência que eles tiveram com Jesus. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: Jesus é aquele que nos une, é aquele que nos enxerga na realidade de Deus. Jesus, ninguém mais. Ele nos une a Deus, por causa daquilo que Ele fez. E os apóstolos creram nisso, sabe por quê? Porque eles o viram morrer. E a partir de todo o arcabouço bíblico que eles já tinham, eles falaram: cara, Ele é o Messias e ponto final. Mas quando Ele morreu, a esperança dos discípulos morreu junto com Jesus. Porque não existia nada cabível dentro da teologia deles que indicasse que o Messias iria morrer.
Nada dentro da teologia apostólica, nada dentro da teologia do povo de Israel, nada dentro da teologia judaica fazia alguma alusão de que o Messias iria morrer e ser derrotado numa cruz. Então, para os discípulos aquilo acabou. Essa é a realidade da crença dos judeus do primeiro século. Mas então, por que essas pessoas começaram a pregar essa verdade? Por que as pessoas começaram, mais do que pregar, morrer por causa dela? Sendo perseguidos pelo seu próprio povo e pelo imperador que dominava o seu próprio povo. Um povo perseguido pelos judeus, que estavam com as portas fechadas na primeira aparição de Jesus, com medo dos judeus. E 100 anos depois estariam com medo do imperador, com medo de vários imperadores que foram saindo, de modo que declarar-se cristão era assim, não, uma sentença de morte. Soldados romanos se convertiam, pessoas da alta sociedade romana se convertiam, e as pessoas se perguntam, como? Por que um Deus tão fraco atrai tantas pessoas? O bispo Tom Wright, ele gosta de dizer que a única explicação para a continuidade da existência da igreja na história é porque realmente tinha um túmulo vazio. E porque realmente essas pessoas viram o Cristo ressuscitado. Não existe possibilidade histórica dessa comunidade ter continuado de pé, sustentando talvez uma mentira, dizendo, olha, vamos inventar uma mentira de que ele ressuscitou e tal. Tá, beleza. Vamos inventar que nós achamos ele ali, a gente mostra um túmulo vazio e tal. Meu irmão, os mais interessados no túmulo real eram os judeus, eram os fariseus, eram os romanos, e eles não apresentaram. Ah, então esse corpo foi roubado lá de dentro. E aí os discípulos saíram inventando uma mentira. Eu não vou nem apelar para as curas que aconteceram no nome de Jesus, mas eu vou apelar para a morte desses discípulos por causa de Jesus. Nós podemos fazer um conluio aqui, eu, o Vitor, o Johnny, a Bia, nós vamos inventar uma mentira por aí. Mas se o conteúdo dessa mentira começasse a se tornar motivo de perseguição do Estado, talvez a gente ficasse até se sentindo legal, poxa, que massa, velho, nós estamos sendo perseguidos pelo Estado. Mas aí de repente o Johnny aparecia pendurado numa árvore ali pelo pescoço. Aí eu viro para a Bia, o bicho está pegando, bem está ficando sério. Vamos continuar? Rapaz, no primeiro eu tenho certeza que a Bia já falou, não. A Bia já está ali, não, velho. Pensando bem, deixa só o Johnny. Mas não foi só os apóstolos, cara. Morre Pedro, ao fio da espada, morre Tiago, e vai morrendo um por um. Se você vê a história, né, a tradição de como os apóstolos morreram, o Bartolomeu lá, ele é sempre desenhado com a pele dele nas mãos, né, subindo para agora, só em osso. Você bate, olha uma cena grotesca, bem terrorífica, assim, né? E esses caras tiveram a honra de morrer por causa do Evangelho. Morreram por causa daquilo que estavam pregando. Meu irmão, se fosse por causa de uma mentira, eu tenho certeza que depois do primeiro, do segundo, do terceiro, meu irmão, aquilo ali já ia entregar. Você tinha um traidor lá no meio, você tinha um cara tão fraco que na hora da crucificação ele negou Jesus. Você acha que ele ia negar na hora de inventar uma mentira? Meu irmão, é claro que ele ia negar. Então assim, o único motivo real da igreja ter permanecido ao longo dos séculos dizendo a mesma coisa ao longo de 2000 anos é porque realmente esses discípulos tiveram experiência com Cristo ressuscitado. E eles transmitiram a verdade desse Cristo aos outros. E que verdade é essa? Que o Deus Pai Todo-Poderoso enviou o seu próprio Filho. Nós cremos a partir de Jesus. Todo o Velho Testamento toma uma nova proporção, um novo significado, um novo sentido para aqueles discípulos.
Porque eles falavam, cara, até hoje a gente ouviu na sinagoga, mas agora a gente está vendo a realidade de quem Deus é. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, habitou entre nós. E pelo que nós ouvimos dele, ele era o próprio Verbo que estava lá no início da criação, dando origem a todas as coisas. Ele é o Verbo que faz aquela primeira partícula se movimentar e debater e fazer as coisas acontecerem e o mundo chegar onde chegou hoje. É Ele que faz aquelas coisas acontecerem. Ele estava com Deus no princípio e Ele era Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E quando Ele se manifestou a nós, Ele disse para nós que tinha mais dois. Ele falou, olha, o Pai me enviou e eu sou o Verbo. Antes que Abraão existisse, eu sou. O cara tinha coragem de falar umas coisas dessas. Se fosse só um ser humano legal, meu irmão, eu acho que Jesus tinha que chutar para o lado de uma vez, porque um cara, um ser humano legal, iluminado, bonitão, tá? Assim, é um cara humilde. Mas Jesus, cara, ele falava sobre si coisas do tipo, eu perdoo os seus pecados. Ele falava coisas do tipo, antes de Abraão existir, eu sou. Então assim, ou você assume Jesus do jeito que ele se revela como Deus que é, ou nem tente entendê-lo como só um ser humano legal, porque se for só um ser humano legal, ele é um lunático muito louco, ou ele é um cara perverso mesmo, que fez um monte de gente adorar ele sem ser o que ele é. Mas isso não teria se sustentado ao longo dos séculos. Pessoas não teriam dado a sua vida por causa disso. De verdade, tiveram uma experiência com o ressuscitado. E esse ressuscitado também falou com eles, olha, é conveniente para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Peraí, tinha o Pai. Agora você está falando de um outro. Sim, tem um outro Consolador. Ele está dizendo, olha, eu sou o consolo do Pai para vocês. Isso é baseado nas profecias também. Jesus é o consolo do Pai. Ele está dizendo, olha, o outro Consolador vai vir. Enquanto eu estou aqui, eu não posso estar no Brasil. Mesmo ressuscitado, né? Jesus estava entre os discípulos e ele fala assim, me encontrem em lugar X. E aí vão todo mundo para lá e encontra Jesus lá. E ele atravessa a parede e entra dentro da casa, porque a realidade dele é tão mais real que a nossa realidade se dissolve diante dele. E ele entra dentro daquela casa. E ele vai e marca um encontro no monte. E ele vai e prega todas essas coisas aqui. E ele diz, olha, é conveniente para vocês que eu vá. Porque quando eu for, eu vou enviar sobre vocês a promessa de Joel. Eu vou enviar sobre vocês a promessa que está lá em Ezequiel. Colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que andem nos meus caminhos. Guardem os meus estatutos e os observem. É por meio do meu espírito que eu vou fazer isso. O Espírito Santo, de acordo com o credo procedente do Pai e do Filho, ele nos é enviado por meio dele, por meio de Jesus. É porque Jesus sobe aos céus que agora a presença dele se torna muito mais poderosa, se torna muito mais presente em toda a terra. A gente estava dizendo isso há 2 semanas atrás. É porque Jesus ressuscitou que agora ele não está restrito a Jerusalém, ele não está restrito à Judéia, ele não está restrito a Samaria ou ao Brasil, ele não marca um encontro com o mundo só dentro da estação casa. Ele está agora, porque ele subiu ao céu. Parte da humanidade sobe ao céu e algo do céu desce para a humanidade. O próprio Deus desce para nós e a presença dele pode estar presente em todos os lugares. É por isso que agora, nesse exato momento, ele está presente em mesas eucarísticas espalhadas por toda a parte do mundo que você talvez nem conheça. Você tem irmãos que você não faz ideia de quem são. Ele está presente em todos esses lugares. Amém? É esse Deus que nós cremos, em Jesus. E é por causa de Jesus que nós cremos nesse Deus. Ele nos revelou o Pai, Ele nos revelou o Espírito.
E Ele, mais do que nos revelar, Ele nos entrega. E tudo que Ele quer hoje é que você tenha um mergulho nele. Olha, Deus é onipresente. Ele está aqui. Ele está ali debaixo do viaduto de Santa Teresa agora. Inclusive naquela escada barra banheiro público que existe ali para subir. Deus está ali, a presença dele enche toda a terra. Mas a grande pergunta é: você está em Deus? Você está mergulhado nele? Você está mergulhada nele? Ele está te chamando hoje para experimentá-lo mais do que como ciência a respeito dele. Ele quer que você mergulhe em quem ele é. Eu te convido hoje a esse mergulho em nome de Jesus. Por meio do sacramento, por meio do credo, por meio das canções, por meio das nossas orações, eu quero que você experimente Deus. Eu quero que você mergulhe nele. É a esse encontro que Ele nos convida hoje. Nós cremos num Deus que deu origem ao céu e à terra, as coisas visíveis e invisíveis. Não existe nada que Ele não tenha criado e projetado e pensado. Talvez você esteja assim: cara, mas um Deus desse tamanho, por que Ele se importa comigo, afinal de contas? E eu quero concluir dizendo por que Ele se importa com você. Sabe por quê? Porque Ele não tinha motivo nenhum para te criar. E Ele te criou por graça. Como assim? Sim, se Deus, de acordo com o próprio Cristo, o próprio Messias, o próprio Deus encarnado, vem e nos explica que existe o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são eternamente, como diria Santo Agostinho, são eternamente unidos na eternidade. Deus não é carente. O Pai ama o Filho eternamente e o gera eternamente. E o Espírito Santo é o amor. Existe uma dança trinitária ao longo da eternidade, de modo que Deus é completo. Ele não criou o ser humano por uma carência. Ele já era completo em si. O único motivo por Ele ter criado o ser humano, o único motivo para Ele ter te dado a existência, não só esse corpo, mas essa personalidade, Johnny, a essa consciência, Renata, a única razão para que nós, seres humanos, pudéssemos existir é por causa de um transbordar do amor de Deus. Ele é amor, e a dança do amor, como diria Santo Agostinho, o vínculo caritatis, e aquela dança, aquele vínculo, aquela coisa eterna, de repente transborda. Ele fala: eu vou criar um ser livre igual a mim, para que Ele possa me amar. Não um ser automático que eu vou fazer assim e Ele vai me amar, porque isso não é amor. O único amor é o amor que tem a chance de não corresponder ao amor também. Ele tem o direito de não corresponder. Deixar as pessoas não amá-lo também é amor de Deus, Ele te ama e Ele está muito afim de ter um relacionamento com você. Ele te criou para isso. Nós fomos criados para o amor. Eu concluo esse sermão dizendo isso para você. Você foi criado para amar. Você foi criado para amar primeiramente a Deus, que te deu existência. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O Todo-Poderoso cria todas as coisas em amor. E Ele vê essas coisas se perdendo e Ele envia o seu Filho antes da fundação do mundo. Ele já havia decidido: eu vou ter que enviar meu Filho, eu vou ter que encarnar, mas tudo bem, eu vou. E ainda assim eu não vou obrigar ninguém a crer em mim. Eu vou entregar ao risco de dar tudo errado. E Ele se entrega por mim e por você. Jesus te ama. Talvez esse Jesus te ama tenha um pouco mais de conteúdos que você já ouviu por aí. Ele te ama mesmo.
Ele te amou quando Ele te criou, e Ele te amou quando Ele te resgatou por meio de Jesus. O sangue que foi derramado para te purificar dos seus pecados. O próprio Deus vem para receber a própria punição da sua lei. O próprio Deus vem para sofrer o sacrifício pelos nossos pecados e nos purificar. Ele te ama e Ele está a fim de ter relacionamento com você. Amém? Você crê nisso?